Olá pessoal, sejam bem-vindos ao projeto Esporte Plural, temporada Universo do Paradesporto. Eu me chamo Ciro Winkler, sou professor da Universidade Federal de São Paulo, coordeno o projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível e tenho uma longa experiência com o esporte para pessoas com deficiência, com 5 participações nos Jogos Paralímpicos. A minha audiodescrição: eu sou um sujeito de pele branca, cabelo preto, uso um óculos com armação escura, estou usando uma camisa cinza e estamos gravando aqui no ginásio do Sesc de Santos. Nessa temporada do Esporte Plural, vou ajudar vocês a entender um pouco mais sobre o esporte para pessoas com deficiência. Mas antes eu quero dar alguns recados para vocês, pois ao final dessa temporada teremos 2 ações presenciais aqui no Sesc Santos. A primeira atividade vai acontecer no dia 13 de setembro, com a temática Atividade Esportiva para Pessoas com Deficiência. Vamos contar com mais 2 pessoas nessa atividade, além de mim, o professor Eduardo Leonel e a paratleta Vanessa Cristina. Mas vocês vão conhecer eles um pouquinho antes, porque eles vão fazer parte dessa nossa temporada de vídeos, conversando sobre esporte em cadeira de rodas. E a segunda atividade vai acontecer no dia 17 de setembro com a nossa querida Vanessa, que vai ministrar uma vivência sobre atletismo adaptado. Quer saber mais informações ou ficou alguma dúvida? Procure no site do Sesc de Santos. Agora que os recados já foram passados, eu tenho uma pergunta para vocês. O que é o paradesporto? O primeiro ponto para a gente entender essa pergunta é que existe um universo gigantesco chamado esporte adaptado. No esporte adaptado, nós vamos ter uma diversidade muito grande de pessoas, como as pessoas com câncer, as pessoas idosas, as pessoas com neurodiversidade, as pessoas com deficiência. Dentro desse grupo maior, nós vamos ter um conjunto chamado paradesporto, que é o esporte destinado apenas às pessoas com deficiência, aquelas pessoas que têm uma condição biológica diferenciada, como o caso da amputação, da cegueira ou da deficiência intelectual. A partir dos próximos episódios, nós vamos aprofundar um pouquinho mais nessa temática, conversando sobre a classificação esportiva, trazendo informações sobre o censo populacional de 2022. Vamos conversar ainda sobre alguns aspectos bastante relevantes dos esportes em cadeiras de rodas. Mas por enquanto, vamos conversar sobre a linha do tempo do paradesporto, porque não tem como a gente saber para onde a gente está indo sem saber de onde a gente veio. Os primeiros relatos acontecem lá com os marinheiros vindo das guerras napoleônicas em 1792, voltando para o Hospital Naval de Marinheiros de Greenwich, onde eles foram jogar cricket como uma forma de reabilitação. Outro ponto muito importante nessa história é a ginástica médica, lá em 1870 com Per Henrik Ling, que cria uma atividade de reabilitação dentro dos hospitais. Mas você pode estar pensando que isso não é importante na sua vida. A ginástica médica é o embrião da calistenia, que a gente usa até hoje como prática de atividade física. Você que é fanático por futebol vai falar para mim que na Escócia o primeiro clube de futebol foi o Glasgow, foi o Rangers, e não foi. Os primeiros clubes de futebol na Escócia foram clubes de futebol para pessoas surdas, em 1873. O esporte ele começa lá como reabilitação para deficiência física, a gente vê os surdos já competindo. Mas em 1904, nos Jogos Olímpicos de São Luís, o atleta George Heiser participou da competição para pessoas sem deficiência, porque não existiam Jogos Paralímpicos, e ganhou 6 medalhas, sendo uma de ouro na ginástica artística. A nossa linha do tempo, a partir de 1920, ela muda um pouquinho e a gente começa a olhar a criação dos grandes movimentos do paradesporto. Em 1924, a gente tem a criação dos Jogos do Silêncio em Paris, na França, onde as pessoas surdas criam o movimento que hoje a gente chama de Surdo-Olimpíadas ou Deaflympics na versão inglesa. Em 1944, final da Segunda Guerra Mundial, a gente começa ali
na Inglaterra o movimento esportivo para pessoas com deficiência física nos hospitais de reabilitação, mais especificamente em Stoke-Mandeville, onde se cria o primeiro jogos de tiro com arcos ali no mesmo dia dos Jogos Olímpicos de Verão. Esse movimento vai culminar em 1960 com a criação dos Jogos Paralímpicos lá em Roma, só para deficiência física ainda. E em 1968 a gente tem a criação da Special Olympics nos Estados Unidos. A partir da década de 1970, nós temos o crescimento e organização científico e populacional, e com isso a gente tem a criação da terminologia atividade física adaptada dentro do conceito da educação física. Nós temos, ainda na década de 70, a incorporação de outras áreas de deficiência dentro dos Jogos Paralímpicos, onde a gente passa a ter as pessoas com deficiência visual, as pessoas com paralisia cerebral, as pessoas com amputação sendo incorporada no programa dos Jogos. E esse crescimento culmina em 1989 com a criação do Comitê Paralímpico Internacional, que organiza e potencializa todo esse movimento esportivo dos Jogos Paralímpicos. E o Brasil, como ele fica nessa linha do tempo? O primeiro relato que a gente tem de prática esportiva por pessoas com deficiência no Brasil vai acontecer em 1930 no Rio de Janeiro, onde a gente tem a sistematização dos primeiros grêmios esportivos no Instituto Nacional de Ensino de Surdos. Já as pessoas com deficiência física começa a sistematização em 1950, quando nós não temos ainda hospitais de reabilitação no Brasil. Essas pessoas têm que ir para fora do Brasil e voltam na bagagem, além da reabilitação, voltam com as modalidades paradesportivas. A linha do tempo no Brasil, a partir da década de 1970, começa a ter as fundações e organizações esportivas no Brasil de maneira mais sistematizada. Então a gente tem ali a Olimpíada das APAES, onde não temos apenas pessoas com deficiência intelectual, mas todos os outros grupos de deficiência participando desses jogos. E isso em 1975 culmina com a criação da ANDE, Associação Nacional de Desporto para Excepcionais. Depois da criação da ANDE, a gente começa a ter a organização e sistematização das outras confederações, como a Confederação Brasileira de Desporto para Surdos, a Associação Nacional de Desporto para Deficiências Visuais, a Confederação de Desporto em Cadeira de Rodas e várias outras que foram se desmembrando da ANDE. Isso é um movimento muito importante. Já do ponto de vista científico, a gente começa a ter o principal marco em 1990 com a criação da Sociedade Brasileira de Atividade Motora Adaptada, fundada na USP em 1995. E dos marcos mais recentes na nossa linha do tempo, os Jogos Paralímpicos Rio 2016, que foi um evento fantástico onde os brasileiros puderam conhecer, vivenciar e experimentar o movimento paralímpico. Muita coisa, né, gente? A construção da palavra paradesporto é a junção do prefixo para com desporto. Essa construção ela é histórica e começa lá nos Jogos Paralímpicos de 1960 em Roma. O evento, como a gente viu lá na nossa linha do tempo, era destinado só para pessoas com paraplegia. Então, o que eles fizeram no nome? Paraplégico, pegaram o para e juntaram com olímpico, paralímpico. Só que a gente também viu na nossa linha do tempo que a partir de 1970 começou a se incorporar outros tipos de deficiência nos jogos. Então o nome foi remodelado no significado, onde passou a ser Jogos Paralelos aos Jogos Olímpicos. Só que esse significado limita as possibilidades do paradesporto. Se a gente for procurar no dicionário, para também pode ser semelhante, próximo, conjunto, e isso possibilita todas as práticas pedagógicas do paradesporto, que tem momentos que vai ser próximo ao esporte praticado pelas pessoas sem deficiência e em outros momentos vai ser paralelo. Eu vou ficando por aqui e encontro vocês no próximo episódio. Um abraço a todos.